de abril. Bom dia para todos vocês, e hoje, na quinta-feira da oitava da Páscoa, que alegres, o Senhor ressuscitou. O nosso evangelho é Lucas 24, do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, gente, parecia um fantasma. Olha que coisa, chamar Jesus de fantasma. Por que os discípulos acharam isso? Muito simples. Jesus dá aqui as dicas. Como sois sem inteligência. Significa o que isso? Que quando nós não usamos a inteligência é porque nós estamos num outro estado de paralelo à inteligência, que é a racionalidade, que é a emoção. Quando nós estamos na emoção, acontece meio que um bloqueio racional das coisas. E veja bem, olha como que eles estavam. Que eles estavam? Alegres e surpresos. Quando nós somos acometidos de uma forte emoção, a primeira coisa que bloqueia a nossa razão é a inteligência mesmo. A gente fica sem raciocinar, sem pensar, porque está movido por um sentimento. E diante dos sentimentos, nós muitas vezes não somos capazes de enxergar as coisas como são. Como são. E Jesus teve ali que dar várias provas que era ele, para que no fim, o que aconteceu? Então Jesus abriu a inteligência deles. Ou seja, o chamou à realidade. Quando eles raciocinaram e começaram a entender todo o contexto, aí eles acreditaram. Porque enquanto eles estavam na emoção, na alegria, na euforia, é um sentimento que gera dúvida, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, mais uma vez se confirma para a gente o quê? Que a fé é uma adesão racional à verdade. Racional. Né? A fé não é uma adesão emocional. Eu acredito porque senti, eu acredito porque me emocionei, porque chorei, porque estou feliz, porque estou alegre. Não, eu não acredito por isso. Não são esses sentimentos que me levam à compreensão das coisas, mas a inteligência, a razão, o silêncio, a meditação, ver a coisa como é, fazer o diagnóstico, né? Chamar a inteligência, o pensamento. Né? Então, nesse sentido, Jesus chama e a partir daí começa, né, uma nova caminhada, né, pós-ressurreição, que é todo esse tempo que Jesus fica ainda com eles até o Pentecostes. Peçamos a Deus que nos ajude a termos a inteligência, né, para que possamos de verdade acreditar. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei aos renascidos na fonte do batismo ser concordes na fé e justo nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.